Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Quiz Podcast. Eu não poderia deixar de começar esse programa sem falar num cara que foi nosso patrão, mesmo que indiretamente, que é o Silvio Santos. Nós ficamos com o Quiz Podcast, ou melhor, com o Quiz Demais, na TV Sorocaba, SBT, durante 8 anos, e sempre fomos muito bem tratados. E eu senti muito no sábado, eu até liguei para o Gustavo, falando assim, pô, Gustavo, o Silvio Santos morreu. Eu chorei como se fosse um parente próximo meu tivesse morrido, porque é um cara que realmente é o senhor televisão, né? O cara que inventou, né? Depois do Assis Chateaubriand, foi ele que reinventou a televisão. Né, Gustavo? E é o que a gente faz, né? Programa de auditório, brincadeiras. É a inspiração de qualquer apresentador que queira aprender realmente essa arte que é a televisão ou se expor em vídeo. Você tem que assistir o Silvio Santos. Né? A forma de falar, de se expressar, não era só para classe C, é classe B, A, D, F, não tinha. É uma maneira universal de você falar, né? Eu assisti Domingo no Parque, Porta da Esperança, tanta coisa, né, que a gente assistiu ao longo do tempo e não tem como não se emocionar, chorar e não vai aparecer. Põe isso na sua cabeça. Não apareceu e não vai aparecer na televisão brasileira ninguém nem parecido com o Silvio Santos. É o Pelé, o Einstein da televisão. Simplificando, sim. Na história da televisão brasileira, ele era um ET. Ele era um ET. Nossa, você achou um gancho muito bom para apresentar o nosso convidado. Então apresenta o nosso convidado, que daqui a pouco ele dorme de ouvir a gente falar. Olha, vamos falar sobre ele, né? Escrevi aqui. Ele é ufólogo, reconhecido e respeitado no mundo ufológico, estudioso e pesquisador de campo há mais de 43 anos, fundador e atual presidente do GUG, Grupo Ufológico de Guarujá. É apresentador do programa do YouTube Enigmas e Mistérios, é co-editor da revista OVNI Pesquisa, possui diversos trabalhos publicados em revistas e jornais por vários países do mundo. É autor dos livros Alienígenas no Passado do Brasil, OVNI, Arquivos Militares, Caso Biúna, ETs de Varginha, Montando Quebra-Cabeça. Já participou de vários programas nacionais, como De Noite, SBT Repórter, Fantástico, e dos podcasts do Flow, Inteligência Limitada, Experiência Paranormal, e do Pode Ser, do nosso colega Celso Portioli, além de canais como History Channel. Como investigador, ele já teve olha só, vou falar só metade, tá? Porque não dá para falar tudo. Estados Unidos, Egito, Grécia, Turquia, Itália, Japão, Inglaterra, França e por aí vai. Até na Ilha de Páscoa esse homem já teve. Participou de investigação do caso Varginha, de 96, além de ser um pesquisador a fundo da Noite Oficial dos OVNIs, de 86, e da Operação Prato, que é da década de 70, 80. Ele é palestrante e participa de vários congressos pelo Brasil e pelo mundo. Estamos aqui com o Edson Boaventura Júnior. Tudo bem, Edson? Tudo bem, prazer, Chuca, prazer, Gustavo. Eu sempre assim assisto, né, quando tem algum ufólogo participando do Quiz aqui, a gente está lá antenado, vendo o que o cara está falando, né? E hoje chegou a minha vez aqui de compartilhar conhecimento ufológico com vocês e com o teu público. Cara, eu estou muito feliz que você está aqui. O primeiro contato que a gente teve, né, a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente é hoje. O primeiro contato foi quando a gente fez aquela entrevista com o Pacatini, que foi a primeira entrevista que ele fez depois dele sumir durante 20 anos, lá que ele apareceu, e foi o primeiro lugar que ele deu entrevista para a gente, foi aqui. Como o nosso programa é gravado, ele acabou indo ao ar depois, e algumas pessoas entraram na frente porque fizeram ao vivo. E aí você me escreveu perguntando se eu podia botar um trecho do programa. Eu falei assim, pode botar à vontade, constando que você dá o crédito para a gente lá, você pode usar à vontade, não foi isso? Foi, exatamente. Porque assim, era a volta, né, do Pacatini, depois de 26 anos, né? E tinha até uma página no Facebook, era assim, onde está Vitório Pacatini? Aí eu até na hora de apresentar, eu falei assim, ele está aqui. Cara, eu queria saber sobre você, primeiro. Da onde que vem esse seu interesse pela ufologia? Então, em 1981, eu tive um avistamento
de uma nave-mãe, que a gente conhece na ufologia como nave-mãe, expelindo 16 objetos por baixo dela. Isso eu tinha 14 anos de idade na época, e aconteceu assim, eu estava assistindo Silvio Santos, era um domingo, eu, meu irmão Marcos, que já é falecido, né? E aí a minha mãe falou assim, vou pegar a roupa no varal, e nisso que ela saiu, demorou um tempinho, ela dá um grito lá fora. A gente morava numa edícula, e aí a gente saiu. Aonde? Lá no Guarujá. No Guarujá. Guarujá, no litoral de São Paulo. E aí nós, no bairro de Santo Antônio. Aí a gente saiu para acudir minha mãe, pensando que era um bicho que estava... Só que ao sair a gente olha para cima, vê aquele objeto alaranjado imenso e saindo objetos menores por baixo. Que sem tamanho barulho. tinha, mais ou menos? Era enorme. Era um negócio, eu diria aí, sei lá, se você pegar uns 3 ônibus e colocar assim, um do lado do outro, aquele tamanho. Nossa. Na minha percepção. Agora, não tinha barulho. E quando ele chegou e ficou sobre Santos, né, que ele foi se afastando, ele aumentou a intensidade do brilho para 3 vezes, ou o tamanho, não sei. E aí, nisso, meu irmão começou a chorar. Depois ele volta para o tamanho, ou brilho original, e desce assim, como se fosse um anzol, e sobe na vertical e desaparece. Nisso aí a gente já estava no portão de casa, né, atravessamos o quintal todinho, meu irmão chorando ali, os vizinhos olhando, apontando para cima, tal, e a gente tentando entender o que era aquilo. Não era um balão, não era um objeto voador convencional, nada assim. E aí no dia seguinte, eu já trabalhava no Banco do Brasil, eu comentei o fato com um vigilante, que era o Ledo, o Ledinildo Azevedo, Ledo de Mello, e aí ele falou, o que você viu é um OVNI. E aí a partir daí eu comecei a me inteirar no assunto e não parei mais. Quer ver? Foi 81. Em 85, no dia 23 de agosto de 85, eu fundei o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar com metodologia científica o fenômeno OVNI no litoral paulista, inicialmente, depois expandindo pelo Brasil aí para todo o mundo, né? E não parei mais, né? Foi isso que me lançou, vamos dizer assim, foi aí que a mosquinha da ufologia, né, me picou. Então, todo o seu trabalho nunca teve a dúvida, por exemplo, da tua mãe, porque ela viu. Viu, meu irmão também viu. Só que assim, a minha mãe conta que nós vimos juntos num ponto de ônibus na Praia do Guaiúba, a gente morava na Praia do Guaiúba, em Guarujá também, isso antes desse fato. Só que eu não lembro disso. Provavelmente eu era muito criança ainda e deve ter acontecido, para ela foi algo que marcou, mas para mim apagou. Se eu fizer hipnose regressiva, talvez venha. Mas é muito difícil fazer hipnose, porque eu já tentei fazer e ninguém consegue me hipnotizar. Então era o seu segundo avistamento, teoricamente. Então, talvez fosse o segundo avistamento, né? Já que a minha mãe afirma de pé junto ali que teve o primeiro, que foi no ponto de ônibus, lá na avenida principal da Praia do Guaiúba. Então vamos lá, isso 1981. E depois, qual foi o teu trabalho dali para frente, só para entender? Quando que isso virou profissão mesmo e trabalho então, e dia a dia? Era hobby, né? Hoje que é profissão porque foi sistematizado e criado o Código de Atividade no Ministério do Trabalho e Emprego. Então hoje é profissão. Mas eu fazia como hobby a partir de 85. Né, de 85, mas de 81 eu já comecei a pesquisar, a trocar informação com os irmãos Mondini de Sumaré, que eles tinham o CEPEX, né, foi o primeiro grupo que a gente entrou em contato, Claudeir, o grupo Sepul, e aí depois foram inúmeros, né? E a gente começou a pesquisar junto com o Jamil, estava até vendo ali tem um painel, tem o Jamil Villanova. O Jamil, gente boa. Jamil Villanova, ele era o vice-presidente do grupo que nós criamos. E era o desenhista, o astrônomo, né, dentro do nosso grupo lá. Então a gente investigou, fez muitas vigílias em conjunto também. No caso Varginha, a gente também foi parceiro naquela época, né? E aí não paramos mais, né? Então, a partir de 85, foram, assim, até onde eu contei, uns 500, 600 casos investigados
de vários graus de contato só no litoral paulista. Então tinha caso de pouso, caso de abdução com relação sexual, pessoas que Como assim? que tiveram relações com supostos tripulantes dos OVNIs lá no litoral paulista. Tinha, por exemplo, o caso de Ubatuba, que foi a explosão do OVNI em Ubatuba também. Nós chegamos a entrevistar e conhecer algumas testemunhas daquela época, de 57. Militares também lá do litoral acabavam procurando a gente para reportar alguns avistamentos. Então tinha caso que aconteceu dentro do Forte dos Andradas, na Praia do Tombo, que é uma instalação do Exército. Tinha casos dentro da base aérea de Santos, que fica ali em Vicente Carvalho, pertence ao Guarujá. Inclusive com pouso que ocorreu na cabeceira da pista dentro da base aérea, né? E a Forte Itaipu, aquele famoso caso, né, dos soldados lá que supostamente teriam sido queimados. A gente investigou bem profundamente esse caso, atestando que o fato do avistamento ocorreu, mas as queimaduras nos soldados, na verdade, foi um equívoco que o pesquisador Olavo Fontes, era um pesquisador carioca, ele mandou o caso lá para a APRO, né, que era uma entidade norte-americana, na época, e ele falou que os soldados tinham sido queimados por dentro da roupa, as queimaduras eram as piores, né? Só que ao conversar com comandante, com filho de comandante, alguns militares que serviram lá, eles falaram: olha, isso não aconteceu, teve avistamento dentro do Forte Itaipu, mas o que aconteceu foram 2 soldados que caíram numa viatura, num canal lá de Santos, e a viatura pegou fogo e eles sofreram queimaduras graves. Então pode ser que o doutor Olavo Fontes, por estar no Rio de Janeiro, recebeu informação meia truncada e aquilo entendi. passou... Confundiu uma coisa com outra. Confundiu uma coisa com outra, entendeu? Só que o avistamento em 57, em novembro de 57, isso é real. Edson, hoje as pessoas já te procuram, né? Tem um avistamento, a pessoa já entra em contato com Sim, você. manda vídeo, manda foto, Qual, o assim, relato. o grau de incidência assim, de abdução no Brasil? Você tem ideia, mais ou menos? De casos que tiveram... Um contato direto. Contato com seres, fala-se algo em torno de 20 mil. Nossa, é bastante coisa. 20 mil. Né? Desde da era moderna dos discos voadores, seria 47 para cá. Porque avistamento é fácil. Agora, né? Avistamento você vê e tal. Agora, a abdução, a gente já tem um número um pouco mais reduzido, e hoje a gente tem a abdução sendo trocada pela visita de dormitório. Ou seja, os seres entram para dentro do quarto de madrugada, de noite, e fazem o que tem que fazer. Não é mais aquela abdução clássica que o cara está indo de carro, né, pela estrada de terra em Araçoiaba da Serra, indo para o sítio e aí... Não é mais um Travis Walton, né? Não é mais isso. Eles vão na casa da pessoa e entram para dentro e fazem o que tem que fazer. Inclusive, em 2019, teve 2 casos desses pesquisados pelo Saga, lá em Peruíbe, né, que foram 2 mulheres lá que foram abduzidas dentro de casa. E um detalhe interessante. A primeira abdução no Brasil, ela é reportada como sendo o caso Antônio Vilas Boas. Sim. Que foi em 57, em São Francisco de Sales, em Minas. Mas não foi esse. O primeiro caso foi o caso do José Florencio, em Campinas, em 1931. E foi pesquisado pelo Cataldo Bove, que era um músico famoso aí, lá de Campinas, jornalista também, e que se interessava muito pelo fenômeno OVNI. E aí ele chegou a fazer... inclusive, nesse livro, né, que é o Alienígenas no Passado do Brasil, ele traz aqui casos que ocorreram antes de 47, e tem o caso do José Florencio, né, que foi essa abdução em 1931. Deixa eu achar ela aqui. Esse aqui é o José Florencio. José Florencio aqui, segurando o escrito, né, sobre o caso dele.
E aqui o relato dele. Eu com ele, né, ele Olha, sentadinho. rapaz, estava novinho, Eu tinha tava todos os novinho, cabelos. né? É. Que legal. Tinha até cabelo. E aqui, ó, o desenho do ser que seria o abdutor. Olha que interessante. Tinha capacete e antenas no capacete. Isso em 1931. E eu estava nessa ocasião com o Pablo Villarrubia Mauso, que é um pesquisador lá de Madrid. Né? Ele é brasileiro, mas mora em Madrid. Os pais dele estão agora. Ele esteve em casa agora esses dias. Né? Tá no Brasil, resolvendo os negócios de família. E eu, juntamente com ele, mais um professor, que é esse aqui, o professor José Carlos, estivemos entrevistando o José Florencio. Como que foi a história? Assim, bem resumidamente, ele estava jogando bola com os amiguinhos, tinha 9 anos de idade. De repente vem aquela nave, pousa, sai poeira assim, né, do chão. A criançada saiu correndo, desesperada, com medo daquilo, e só o José Florencio Na verdade, ficou. ele cristalizou, ele paralisou. Ele paralisou e ficou olhando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí desceram os homenzinhos de lá, com tipo um uniforme meio esverdeado, aí pegaram e levaram para dentro. Aí fizeram experiência com ele, colocaram uma espécie de uma toalha nas costas, amarraram a barriga dele com um cordão, fizeram um monte de coisa lá. Aí ele disse que tinha mulher dentro da nave, tinha homem também. Depois ele foi levado num lugar, viu um painel lá com umas luzes, negócio meio colorido. Na nave. Entrou. E no meio da nave ele viu um outro ser despejar com um instrumento assim, um negócio que ele falou assim, parecia uma substância prateada, que nem mercúrio. Mercúrio, sim. Aquele mercúrio líquido, bem no centro da nave. Assim. Aí ele dá um monte de detalhes e retorna para sua casa, ou seja, o objeto vem, pousa novamente, abre a portinhola, eles levam ele até um ponto, aí acende uma luz, essa luz vai acompanhando ele até a porta de casa, estava pertinho, já era noite, né? O fato aconteceu à tarde, eles estavam jogando bola. Então durou um tempo aí, nós estamos falando aí 3 horas. E aí foi iluminando até que ele chegou na porta. Os caras foram legal, acenderam o farol. O farol para ele até não tropeçar ali, né? Quando ele chegou na porta, o farol apagou, o objeto foi embora, né? Era o típico disco voador, né? Com aquela cúpulazinha e tal. E aí ele entrou para dentro de casa. Quando ele chegou dentro de casa, os pais falaram, moleque, onde que tu estava? Primeiro ele apanhou, né? Apanhou. Explicar. Né? Não, ele explicou que tinha acontecido isso e apanhou porque os pais não acreditaram. Só que no dia seguinte apareceram feridas nas costas dele, inexplicáveis, justamente no lugar onde tinha colocado uma toalha lá, que parecia uma coisa meio umedecida. Aí a mãe ficou preocupada, a mãe trabalhava como enfermeira no hospital lá de Campinas, e aí levou o moleque para o hospital, doutor Roldão atendeu ele, aí não sabia o que era, né, tal, dá biotônico Fontoura e pílulas, joga uma magnésia aí, um azeite. Pílulas do doutor Ross. Aí deu lá e aí pegou o moleque. Como o caso era estranho, eles acharam melhor deixar ele lá trabalhando, fazendo trabalhinho, né? Leva esse papelzinho para lá, para cá, tal, e ficou observando. Mas aí logo sarou, né, as costas, as feridas, e aí ele voltou para casa e ficou só nessa história incrível aí, de 1931. 31. Edson, deixa eu entender uma coisa. Uma pessoa comum que está no litoral, ali você está falando de litoral norte, ou qualquer outro lugar, e ela não tem, por exemplo, ela não é ufólogo, ela não conhece a literatura, e aí de repente tem um avistamento, tem um contato dessa proximidade. Fica difícil de contar para a família, porque você vai contar, eles vão falar, você usou droga, você bebeu, você isso, você aquilo. Quem tem que procurar para que a pessoa vá fazer esse atendimento a priori e cuida, porque assim, a pessoa fica com um problema psicológico, ela fica nervosa, porque ela não está acostumada com isso. Como faz? Inicialmente tem que procurar um ufólogo sério, para que, dependendo do que ela tiver de trauma, seja encaminhada para o profissional da área, né? Sim. Então, se tiver que fazer uma hipnose, se tiver que fazer algum tratamento, sei lá, sofreu uma queimadura,
alguma coisa, um implante, né? Aí encaminha para o especialista responsável. Agora, quem que vai fazer isso? O ufólogo. Então, por isso que a network do ufólogo ela tem que ser abrangente. Né? E o ufólogo ele também tem que ter um conhecimento abrangente, não só de ufologia. Ufologia é o que ele precisa ter mais, mas ele tem que conhecer noções de astronomia, de química, de física, de história, de arqueologia, porque dependendo da situação que aconteceu envolvendo um caso ufológico, você vai precisar de alguma dessa área. Claro, psicologia mesmo, para saber se o cara não, que não é louco, que o cara tá falando. Sim. A hora que você começa o quê? Você pega começa a anotar. Você fala tudo que você viu, do jeito mais simples possível. É isso? Primeiro a gente faz isso, deixa ela falar. Aí depois você faz umas interrupções, já no finalzinho, e volta em alguns pontos para tentar fazer a pessoa cair. Tipo, ela falou lá que o objeto era alaranjado. Como a polícia por exemplo, faz? Você tá fazendo? Isso, eu faço assim. Aí ela falou que era alaranjado, meio oval. Eu falei, então, mas me conta, aquele objeto amarelo, redondo, ele... Aí a pessoa, por exemplo, se é verdade, ela vai falar assim, não era redondo, não é amarelo, é alaranjado e o formato dele era oval. Pela quantidade de detalhes e afirmações logo na primeira... Aí você já não cai em contradição, né? Isso, você já pega. Porque um detalhe desse, às vezes, passa desapercebido de quem está contando a mentira. Tá, eu já vi acontecer esse tipo de coisa. Aí o caso ele cai em descrédito um pouquinho. Mas quando a pessoa é firme naquilo que, de fato, ela vivenciou, experienciou, aí já nos dá uma certa garantia. Embora seja só um relato. Né? O relato, quando ele é combinado com efeitos físicos ou fisiológicos, aí tem um peso maior. Por exemplo, o objeto pousou, ficou a marca, houve alteração no solo, no pH do solo, tem radiação ou não, sei lá, alguma coisa aconteceu diferente, tem queimadura no corpo, marca, implante, e você detecta através de ultrassonografia se o implante é biológico, ou raio-x se o implante é metálico. Quer dizer, tem uma baita investigação. Sim. Isso, dependendo do caso, a gente vai ter que acionar um monte de coisa para entender. Quer ver uma coisa interessante? Lá em Ponta Grossa, eu tive agora num evento lá, dando uma palestra e tal, e já estive lá outras vezes. Numa das vezes que eu estive lá, eu fui no bairro Carvalho para entrevistar uma senhora, Dona Marisa, que viu criaturas parecidas com a de Varginha. Só que isso aconteceu em 2012, se não me falha. Inclusive eu cito o caso dela nesse livro, né, que eu escrevi. Eu vi sua entrevista no canal com a senhora contando. Essa aqui, ó. Dona Marisa, essa aqui, ó. Vou colocar lá, ó. Dona Marisa. E ela viu 3 criaturas em 2022, ó. 2022, que ocorreu o fato dela. Eu falei 2012, mas é 2022. Bem mais recente. E a característica da criatura, ela é igual à de Varginha. E foram vistas 3. Tem até um fato curioso e engraçado, que os filhos dela não estavam acreditando. E aí um dia que ela viu a criatura lá, ela pegou no braço da criatura e saiu arrastando ela para dentro de casa para mostrar para o filho, né? Só que ela se desvencilhou e saiu correndo e pulou o muro. Aí um detalhe que assim, dentre outros, que me convenceu que ela estava falando a verdade. Ela falou assim, que quando a criatura estava indo embora lá, porque ela foi pular o muro, ela andava de um jeito meio estranho. Ela até fez assim, meio cambaleante, meio esquisito. E ela me ganhou aí, em parte, né? Eu falei, pô, tá falando a verdade, porque se você está inventando uma história, você não vai dar um detalhe desse. Jamais ela iria falar que a criatura andava esquisita, meio cambaleante e tal. É um detalhe que passaria... Você está descrevendo o andar, né? Andar, que foi o que chamou a atenção dela de diferente. E ficou as marcas lá, ficou uma substância estranha. Aí tem todo um trabalho que o Dirceu Klemba fez, né, em cima. E assim, eu vi que essa mulher,
né, a dona Marisa, ela teve uma experiência real mesmo. Ela viu algo estranho e as características batem com a criatura de Varginha, que foi lá atrás, em 1996. A ufologia, ela estuda, na sua grande maioria, relatos. Então, dependendo do relato, ele vai ter um peso maior ou não. É como eu falei, combinado com evidências físicas, aí fica melhor ainda. Quando você tem, por exemplo, um relato de um piloto militar, por exemplo, da aeronáutica. Ele tem a carreira dele em jogo, né? E outra coisa, aí o objeto que ele viu foi detectado num radar de bordo, por exemplo, da aeronave, ou em solo, lá no Sindacta, tal. Pô, isso tem um peso. Você vai juntando tremendo. as evidências, né? No caso tem duas, a pessoa e o radar. Aí você vai juntando uma terceira, uma quarta, até virar uma matéria mesmo, virar algo do no Uruguai, a gente tem o CRIDOVNI, que é um órgão oficial da Força Aérea Uruguaia, e lá esse CRIDOVNI existe desde 1979. E eles pesquisam cientificamente, com a ajuda de ufólogos civis, a imprensa também divulgando de forma responsável o assunto, e os cientistas. Então, são 4 pilares estudando o fenômeno. Eu tenho um livro de um coronel, lá do CRIDOVNI, ele escreveu sobre os casos que eles investigaram desde 79 até 1990 e pouco. Nessa estatística, ele chegou à conclusão de que 3% era algo totalmente inexplicável. Não tem como explicar como ser algo terrestre ou conhecido. Não é. O resto dá para você ter uma explicação. Só que o que me chamou a atenção no livro é a metodologia deles. Eles têm uma tabela onde o relato só da pessoa tem um peso. Relatos múltiplos. 50 pessoas viram a mesma coisa. Aí já tem um outro peso. Que 50 pessoas diferentes vão contar a mesma mentira. Isso. Então, aí vai juntando. Cada pormenor desse, que tem o peso, e aí no final ele vai falar, olha, este caso... É grau 1, grau 2, por exemplo, 80% de ser um OVNI. Sim. Esse aqui, 15%, vai. Aquele outro lá, 99%. Então, aqueles que estavam acima de um percentual alto, entrava dentro dos 3%, que já era grande também, porque eles investigaram milhares de casos no Uruguai. Interessante, né? Então, é uma metodologia interessante de mensuração. Mas, infelizmente, no Brasil ainda não tem, né? Mas seria interessante criar algo desse tipo. O ISO 9000, o ISO 14000, passou por todas até chegar ali. Então, aí passou, esse aqui é o caso. Sim. Né? O outro é que nem, por exemplo, o caso Varginha. Ele seria pobre em documentação. Caso Cláudio, de Minas Gerais, né? Ele seria um caso forte, porque tem documentação. Tem o relatório militar da Polícia Militar, já liberado. O de Varginha, existem documentos? Existem, mas não estão liberados. Agora, se por exemplo, os militares de Varginha, como eles falam, que não tem nada a esconder, por que então que agora, quando o caso fez 25 anos, 26 anos, eles foram lá e mandaram reclassificar todos os documentos por mais 25 anos? Ou seja, somente em 2046 é que nós teremos acesso à documentação oficial de Varginha. Se eles não têm nada a esconder, por que não libera? Por que não libera? O Edson, se era um mudinho, né? Esse mudinho. Se era um mudinho, um casal de anões, né? Você consegue esses documentos militares, né? Você tem bastante, inclusive você está trabalhando muito em cima disso, Sim. né? Como que você consegue? Então, os documentos da aeronáutica do passado, eu recebi como doação de um militar que trabalhou na Cioane, que era o Acacil Camargo. Quem me indicou ele foi o próprio Major Zani, que era o chefe administrativo do grupo, né, que funcionou de 68 até 1974. Depois teve outros, aí teve Operação Prato, que aí já é outro esquema, teve americano na parada ali.
E aí o que acontece? Como eu me especializei em documentação militar, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ABIN, extinto SNI, por aí vai. Polícia também, né? Polícia também. Aí o pessoal me manda esses relatórios. Então, vaza, né? Na verdade, dentro do meio militar, seria uma documentação comprometida. Documento comprometido. Porque vazou e aí, se eles forem tentar explicar, vai ficar ruim. Sim. Então é melhor não explicar, deixa tá. quieta, deixa como está. Então, da aeronáutica eu tenho mais de 1.300 páginas. Nossa. Só da aeronáutica. Fora esses que estão já no Arquivo Nacional. Que são outros documentos que não os que eu tenho. Que os que eu tenho são outros que nunca vazaram. Eu descobri... deixa eu falar isso. Eu tive na casa de um cidadão aí, que o pai dele foi militar da aeronáutica. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Caraca, você não passa fome no... Essa fita, eu estou andando com ela até para não ter problema ainda. Olha o que estava escrito que o pai do... Pega o seu óculos aí. Meus filhos. Olha, então, eu só risquei o nome dele aí embaixo para não... Meus filhos, esta fita contém gravações sigilosas. O pai pode ser preso e, se o conteúdo for divulgado, não tirem de casa. Não escutem... com ninguém. Não escutem com ninguém. Obrigado. Então, o que tem aqui Isso dentro? É uma fita cassete. Então, para quem não sabe o que é fita cassete, já começa a explicar o que é fita cassete. Então, o que tem aí dentro? São conversações de pilotos militares com torre de controle da aeronáutica. Casos antigos. Eu estou agora tentando descobrir época, porque não dá uma sinalização de quando aconteceu, mas certamente é década de 90. Você já digitalizou isso? Já digitalizei, claro. Já digitalizei. Uhum. E então o que acontece? Muitos militares ou filhos de militares acabam me procurando e me passando material, seja documental, seja em fita, seja em vídeo. Por exemplo, eu tenho uma filmagem de um negócio de um pouso na AFA, na Academia da Força Aérea, que foi feita por militares, gravado em vídeo. Chega até o local onde tem a marca, lá, um negócio bem interessante. Fora os documentos, né, que a gente conseguiu também. Além desses documentos brasileiros, eu também fuço muito documentos estrangeiros. E o que eu achei lá de mais relevante? Que os americanos pesquisaram e pesquisam o fenômeno OVNI no Brasil. É um acordo que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. E no projeto Blue Book, que é bem conhecido, aí tem até a série do Livro Azul, né? No Blue Book, que durou de 52 a 69, lá nos Estados Unidos, o Hynek, né? O Hynek foi o astrônomo que trabalhou. Ele, o Jacques Vallée também assessorou bastante. E naquela época, eles estiveram no Brasil pesquisando a explosão do OVNI de Ubatuba, queda de um OVNI em Leme. Isso tem tudo documento. Só que os dossiês completos dos casos, você vai ver na lista lá do projeto Blue Book, está assim, missing case. Né? Como se o caso desaparecido. O dossiê sumiu. Os casos mais emblemáticos, Forte Itaipu, por exemplo, está missing case. Caso desaparecido. Além disso, tem, por exemplo, documentos, vou mostrar um aqui, só para não ficar somente nas minhas palavras. Ó, esse aqui é do projeto Blue Book. Olha só que interessante. Ele fala de uma queda de um objeto que aconteceu na região Vizinhanças de Bicas, que é em Minas Gerais, isso na década de 60. Aí foi recolhido alguns fragmentos, tal, mas o interessante é o que está na outra página aqui, ó, que ele fala da cooperação. Ó. Cooperação com Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Então, isso é documento do Blue Book, tá? Que já demonstra que naquela época tinha acordo. Esse aqui é incrível também. É um aerograma da Embaixada Norte-Americana no Brasil. E ele é a Embaixada do Rio de Janeiro. Ó, e ele traz aqui no subject, no assunto, fragmentos não identificados.
Aí um objeto que caiu entre Curitiba. Paraná e Santa Catarina. Entendi. Aí foi, eu já levantei isso aqui, foi a Força Aérea lá de Curitiba que resgatou. Aí depois foi parar no KNAI, que é em São José dos Campos, que é a nossa área 51 brasileira. E de São José dos Campos foi para a NASA. Aqui, ó, NASA. E por quê? Sabe, isso que eu queria e sabe entender. de quando é isso? 1966. Mas é porque agora o FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação, está liberando alguns documentos. Edson, deixa eu entender uma coisa. Por que essa preocupação do Exército Brasileiro ou do Exército Americano de esconder esses fatos? É para não deixar a população em pânico? É isso? Desorientada? Porque daí a gente perde o controle da situação. É por isso? Porque daí todo mundo vai ficar com o pânico, medo. Né, você evitar o pânico, esse seria um dos fatores, não mais relevantes. O mais relevante fator do acobertamento é a ganância. Assim, os americanos, né, os cientistas, estão atrás de tecnologia alien, né, de tecnologia desses objetos, para, através de engenharia reversa, usar em novas tecnologias, seja bélica, seja em qualquer outro tipo de área qualquer também. Coisa que ele deve vantagem numa guerra. Isso, e já está acontecendo isso. Se você olhar na questão de telefonia nossa, avançou demais, muito rapidamente. Computador, e tem casos de OVNI que caíram ou que foram abatidos, que tinha peças que lembravam muito os microchips que nós temos atualmente. Então, tudo isso já é engenharia reversa. O micro-ondas... O microchip vem depois de Roswell, né? Sim. Tem outra tecnologia também, a fibra ótica, né? Uhum. Tem outros que foram através desses OVNIs caídos. Então, assim, a gente entende que o fato deles quererem deter essa tecnologia vai colocar ele na frente dos seus inimigos potenciais. Se for os americanos, vai ficar na frente da Rússia, da China, né? Então, esse é o maior motivo de se acobertar. Outros fatores de acobertamento pode ser o religioso também, porque pode gerar algumas convulsões no meio religioso, e também a questão de que eles podem tomar um monte de processo. Vamos supor que os Estados Unidos falam assim, olha, vida extraterrestre existe, ponto, tá, né, e acabou. Afirmamos que existe. Alguns casos de pessoas que se sentiram lesadas em abduções, foram queimadas, tiveram câncer, etc. e tal, pode entrar com processo contra o governo norte-americano, porque eles pagam imposto por uma segurança nacional que, em relação ao OVNI, não tem. Não tem na Então, legislação de nenhum país. Eu quero ser indenizado. Então, o governo norte-americano vai se lascar todinho de tanto processo, mas tanta qualquer indenização governo, que não é nem o que não só americano, vários, né? Mas eu estou falando do americano porque já houve iniciativas de processos colocados, por exemplo, por aquela família do caso Cash Landrum, já ouviu falar? O caso Cash Landrum? Deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui. Foram 2 mulheres e um garoto que eles estavam transitando pela estrada e toparam com um objeto em forma de diamante e tinha alguns helicópteros negros, né? E depois eles tiveram efeitos de radiação no corpo. Você pode ver aí, o cabelo caiu. E aí elas processaram o governo, só que o governo não pagou elas, né? Quer dizer, os helicópteros eram deles. Mas não ficou dito pelo não dito, e elas não conseguiram ganhar por quê? Até hoje, o governo norte-americano não reconheceu o fenômeno. Mas isso está para acontecer. Agora, a hora que acontecer, aí vai ser... Então, mas você não acha que, por exemplo, essas aberturas agora do Congresso americano, falando sobre OVNI, você não acha que isso já é uma preparação para as pessoas para dizer, a gente sabe que tem, tá legal, espera um pouquinho, que vai acontecer, mas a gente já sabe. Não é preparando a população um pouco? Olha, na verdade, a gente tem 2 coisas ocorrendo simultaneamente. Primeiro são as denúncias do David Grush, né, lá no Congresso Nacional, e a pressão dos deputados lá agora
para tentar aprovar uma lei no Senado de liberação dos casos de OVNI lá, para que haja mais transparência, para saber onde que está sendo aplicado. E as denúncias do David Grush foi bem assim fortes, porque ele não só denunciou que o governo detinha naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos, mas falou de pessoas que morreram mexendo com engenharia reversa e outras que morreram por bisbilhotarem onde não devia. Então, veja a gravidade do negócio. Então, tem as denúncias e tem a preparação. Como que é a preparação? A gente vê nesse mundo tumultuado, fazendo uma análise de contexto, que foi criado nos Estados Unidos a AARO, né, que é aquele escritório de investigação de OVNI, que já é um passo para, né, você sistematizar, de repente até ir preparando o pessoal. Além da AARO, foi criado também um departamento de pesquisa de OVNI na NASA, pelo Bill Nelson, e aí foi colocado o Spergel lá, que é um astrofísico lá, como líder, né, dessa equipe, e a própria NASA, que não se manifestava, agora ela já se manifestou, por exemplo, em 2023, 2 audiências falando sobre o UAP, né, que eles não falam OVNI. O UAP é fenômeno anômalo não identificado. O OVNI está dentro da terminologia. Mas é justamente isso. Os governos mundiais, eles estão imbuídos, e acho que com a imprensa também, de divulgarem o assunto de forma mais responsável e séria, para ir preparando a população, porque não dá mais para tapar o sol com a peneira. Então, o negócio vai estourar. Uma outra cientista da NASA, que falou num podcast aí, outro dia não, já faz um tempinho, foi a Ellen Stoffman. Ela falou assim, olha, a NASA vai reconhecer vida extraterrestre até 2025. Aí deu uma bagunça, aí ela falou, olha, não é 2025, é 2030. Agora, se ela tem datas específicas, é porque ela foi contextualizada em alguma reunião elitizada lá, ele sabe de alguma coisa, tem alguma agenda claro, eles já em sabem, andamento, né? E eles vão fazer isso. Eu chutaria, né, que é chute, né, a minha opinião pessoal é que até 2028 a gente vai ter alguma revelação. Agora, não fiquemos tão assim otimistas, porque se houver abertura dos arquivos OVNI nos Estados Unidos, acontecerá de forma parcial e não total. Com certeza. Tá? Seletiva, vamos dizer assim. Sim, por conta da segurança nacional, da tecnologia, da ganância tecnológica. Então, alguma coisa deve vir a público. Então, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente vai voltar. Eu quero falar sobre o caso de Varginha com você. Beleza? Beleza. Então, a gente vai e volta rapidinho. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar, tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. A vida vai bem, obrigado, mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados, injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense 2 vezes. Julião Auto Center. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos com esse papo aqui. O Edson é um cara super estudioso. Você vê, ele trouxe vários documentos aqui pra gente. Não dá para mostrar tudo, infelizmente, mas a gente vai ver, a gente vai bisbilhotar quando acabar isso aqui.
Mas a gente sempre ouviu falar de Roswell como o caso mais impactante da ufologia mundial, né? Só que eu acho Varginha muito melhor, porque foi agora, 26 anos, né? As pessoas estão vivas, as pessoas relatam, e não foi uma, duas, é quase uma cidade inteira que viu, né? Se não viu as criaturas, viram os discos, né? Porque, não sei se vocês sabem, os discos foram atrás, foram procurar as criaturas, né? Os amiguinhos dele estavam perdidos, eles vieram procurar. Então, muita gente viu, é uma cidade inteira que viu. Primeiro eu quero perguntar o seguinte, quantos extraterrestres eram? Hoje dá para provar 5. 5, né? 5. Por isso que o livro ETs, né? Por isso que eu frisei. Tinha esse equívoco, né, de pensar que era uma criatura, só que a criatura lá no hospital e depois não sei aonde, não sei... Né? Ó, só na Unicamp chegaram 3, que a gente sabe hoje, né? Uma morta, uma viva e outra machucada, mas que estava viva também. E ficaram em lugares separados lá. Isso segundo o que o Badam Palhares deu com a língua nos dentes lá. Mas lá em Varginha, o que a gente sabe, 5 foram capturados, né? De manhã pelo Corpo de Bombeiros, à tarde 2 criaturas pelo Exército, à tarde ainda aquela criatura que foi vista no terreno baldio pelas meninas, pela Liliane, a Kátia Valquíria, foi capturado também pelo bombeiro. À noite, pela Polícia Militar, Marco Elixerez, que faleceu, que era um P2, e mais o Eric Lopes, que era o Cabo Lopes. E tem um relato também do senhor que viu, né, 5 demônios, não tem isso? Isso, tem lá no pasto do vovozinho, né? Então, assim, teve um militar que ele me falou assim, para os Estados Unidos foram 6 caixotes. Então, olha só, se eu provo 5, já tem 6, então tem mais coisa aí. E eu estou na pista de uma outra informação interessante, que é uma necrópsia que foi feita no próprio Exército. E tinha uma informação também de que uma criatura foi morta dentro da ESA. Eu sei até o lugar certinho lá. Foi dentro de um banheiro. Uma foi abatida pelos militares no mato. No mato. Mas teve uma viva que estava lá, não sei o que aconteceu, e os caras picaram bala nela e mataram dentro da ESA. Medo, né? O bicho sai correndo. Claro. E assim, hoje eu tenho, por exemplo, nomes do militar médico do Exército que fez a necrópsia, e tem até um envolvimento de pessoas da República, né, que ministros que sabiam da história. O próprio Fernando Henrique, ele teve em Aramar, que é em Peró, onde uma das criaturas foi levada também. Uma, pelo menos, ficou no Brasil. Peró aqui pertinho. Eu acredito que talvez tenha ficado alguma morta, guardada. Os americanos levaram? Levaram quantos? Então, segundo esse militar, 6 caixotes com criaturas, fora a nave e os pedaços da nave. O exército brasileiro cedeu? Isso que eu queria entender. Mas você sabe que se foi aqui, teve um avião militar, o acordo. Um avião militar americano que invadiu o espaço aéreo, que eles nem pediram autorização. Sim. Eles entraram, pousaram aqui, foi em Campinas, né? Isso, eu tenho a foto dele que na época nós recebemos. E era um avião... A fotografia do avião. Era um C-17. Uma história. Esse aqui é a foto original. Essa aqui é a foto que nós recebemos na época. Em cima aqui está o ex-controlador de voo, Marcos Feres, que confirmou essa história, né? E, inclusive, hoje, a gente tem comprovado o envolvimento norte-americano, no caso Varginha, seja por informantes da FAB. Esse aqui, por exemplo, ele falou que houve operações de logística da FAB no dia 20, 21 e 22. E usando essas aeronaves aqui. Ele até deu os prefixos, tudo direitinho. E fora isso, olha o que nós temos aqui, uma carta do Bill Clinton, que é o ex-presidente, que ele queria saber o que chegou de conteúdo no avião da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, em Groom Lake. A carta dele está datada de 30 de janeiro de 96. Janeiro de 96. E As criaturas foram vistas dia 20, 20, né? 21, 22.
E aí tá dentro do esquema, né? O Fernando Henrique ele promulgou um decreto utilização, né, de uso pacífico do espaço exterior com os americanos. Para não ter nenhum problema diplomático, né? Porque os Estados Unidos ele abateu a nave e caiu aqui. Aí o acordo permitiu que esses americanos viessem para cá rapidamente, se articulassem e fosse assessorado pela Força Aérea, pelo Exército, por quem de direito. Esse cara aqui, também, ele é um agente da CIA, bem conhecido. Hoje, né, algumas pessoas falam que é o Bob Pratt. Ele está com a Liliane ali na casa das meninas. Esteve em Varginha. Um americano, sem vergonha, que inclusive esteve envolvido na Operação Prato. Comprou um monte de foto. E esses americanos aqui também, a Leslie King, que é jornalista do Washington Post, e o Joshua Reid, que tem um podcast famosíssimo lá nos Estados Unidos, eles afirmam que conhece o piloto que transportou a nave e as criaturas para a Área 51, e que poderia ser um dos futuros denunciantes. Esse aqui também conheceu uma pessoa do Exército que contou detalhes do envolvimento norte-americano no caso. O Pacatini, quando esteve aqui, ele falou que o Exército americano já tinha detectado o OVNI, então, quando o OVNI caiu aqui no Brasil, eles já sabiam que ia cair, né? Porque eles foram avisados pelos americanos. Por isso que o Exército chegou muito rápido. Justamente. E assim, já estava aparecendo OVNIs aqui desde o dia 13 de janeiro. Eu fiz um capítulo no livro só sobre a cronologia de avistamento de naves em Varginha, sul de Minas, ali próximo, né? Então tem caso do dia 13 de janeiro até o dia 28 de junho. Edson, mostra a capa do teu livro, por gentileza. Como é que faz para o pessoal comprar? Olha, é só entrar no www.lojadoedsonboaventura.com.br. 402 páginas, 250 fotos. Quantos anos de pesquisa? Isso não tem preço, né? E tem os documentos. Tem os documentos. Tem os documentos, por exemplo, do exame médico no zoológico, dos animais. Tem tudo. Tudo aqui. Tudo documentado, 250 fotos coloridas, por isso ficou caro. E assim, nenhuma editora quis fazer. Então eu fiz por conta própria. Por isso que acabou ficando caro. Agora eu estou trabalhando esse aqui é o volume 1. Gente, é sério que você que editou o livro? Eu que editei o livro. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é um documento histórico. Vocês têm uma editora, pega o livro do Edson e publica, põe na sua loja. Ou em parte, se quiser fazer vai em vender parte. Muito, gente, porque isso aqui só é história. O que tem de documentos oficiais e não oficiais, fotos, isso aqui é uma coisa histórica. E 402 páginas, volume 1. Eu estou trabalhando agora no volume 2. Vai dar umas 300 páginas. Ou seja, 700 páginas da brincadeira. No volume 2, eu vou dar uma detalhada no negócio da queda da nave. Que a gente já sabe o local e detalhes, né, de militares que falaram como que foi. Eu vou assim, só resumir, para não dar tanto spoiler, mas um dos militares lá, ela falou o seguinte, que os americanos foram com aquelas tendas, né, equipamento de ponta, de detecção de desastre aéreo, e aí eles estavam lá com as barraquinhas tudo montado, na região rural de Eloy Mendes. Havia criaturas na fuselagem, assim, tipo, que ficaram presas na fuselagem, no acidente, e que se algum civil se aproximasse do local, era para informar que estavam fazendo o resgate de um satélite. Essa era a desculpa oficial para o negócio, entendeu? Então tem, assim, hoje a gente tem 150 testemunhas, civis e militares que participaram direto e indiretamente do caso. No meu livro eu cito 80 pessoas que participaram direto e indiretamente. Algumas não quiseram se identificar, infelizmente, mas tem a questão dos médicos, quem tem o vídeo, e tem muita coisa aqui. Você sai convencido. Quem está na dúvida... Se você tem dúvida, compra o livro, lê, que com certeza
você vai sair com mais dúvida. porque assim, por Não, isso eu vou que falar, o Gustavo é cético. montando quebra-cabeça, né? Porque tem muitas peças que ainda estão faltando. Sim. Então a gente está em busca dessas outras pecinhas carimbadas para fazer a ligação do fato. Você sabe que o Gustavo é cético, né? Uhum. Ele não acredita, mais ou menos. Já sentou cada um aqui, cada dia eu me convenço mais, meu amigo. Então, e aí ele fica me perguntando as coisas, fica contando as histórias para ele e tal, não sei o quê. Que eu falo que assim, eu sou um ufólogo de computador. Você né? já Eu não pegou sou- um pedaço de disco voador na mão? Não. Quer pegar? É piada. Quero, tô quero. falando. Eu trouxe, Você tá falando sério? eu trouxe o pedaço Então de toca a música Ubatuba. aí que você tá Eu falando trouxe o pedaço de sério? Ubatuba. Esse aqui eu ganhei de um filho de um militar do Exército que participou da captura. Meu Deus, Do- mostra do- isso do aqui resgate, na né? câmera, porque Isso é Então, histórico. eu trouxe, Isso é histórico. eu trouxe um dos pedacinhos, né, do fragmento. Inclusive, olha a letra, isso aqui, de 1957. Você vê que Meu coisa, Deus, mas não que tem coisa problema antiga. tocar? Não tem problema. Não tem problema não. Vai Eu ter trouxe só problema. um pedaço, são 4. Olha que tá? E ele é um material extremamente leve. Tem gente que às vezes pega, diz que sente coisa. Olha isso, gente. Tamanho do E grão de areia, olha aqui você. Se pôr na Olha, papel branco. para assim, ficar mais fácil, ó, ó, são isso. esses 4 Gustavo, mostra fragmentos aqui, aqui, ó. Mostra aqui, olha aqui. Meu Deus, ó, É- pode mostrar na sua câmera aí. É esse fragmento aqui, ó, do objeto. Pronto. Esse maior aqui que ele tá na mão ali. Eu posso falar que eu tive um contato extraordinário Não, hoje. você pegou um OVNI na mão, um pedaço Na de mão. OVNI na mão. E agora eu vou te provar, Eu quero ter Ele essa... é- eu vou te incrível. provar que é, porque o Gary Nolan, que é um microbiologista, Parece um plástico, né? então, ela é magnésio 99,3%. Em outras análises deu Nossa. 99,9%, puro, né? puro. Caramba. E aí eu levei, né, para análise na USP. Tem aqui as análises. Ó. Isso aqui foi na USP, no LCT. Nossa. E aí deu como... são várias páginas, né? Sim, de, sim, de- sim, de sim. documentação E deu como da o quê? análise. Deu como magnésio extremamente puro. Mas a análise isotópica que o Gary Nolan fez descobriu que esse metal ele é 30% diferente de qualquer magnésio que existe na Terra. Ou seja, é algo de fora. Aí que eu fiz? Como eu tinha dúvida de saber se isso daqui era meteorito ou não, eu consultei especialistas em meteoritos. Isso aqui é um laudo de um deles. E olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, considerando a análise química dos 2 laudos apresentados com índices percentuais de 99,3 de magnésio e inclusões compostas preferencialmente de MgO, que é óxido de magnésio enferrujado, né? Bem como a análise morfológica realizada nas amostras, atesto que não se tratam de amostras de meteoritos metálicos, sideritos, pois tais chegam no máximo a ter o teor de 26% de magnésio combinado com outros elementos químicos que não foram detectados nesses fragmentos metálicos. Portanto, as amostras não possuem as características de meteoritos, sendo assim outro material. Outro material não descreve. Então, Não mas descreve. não é da Terra. Então, porque não É, descreve. essa Não, Isso Terra. é um documento de 2017. Sim. A foi uma diferença de análise- 99% um para atestado. 26% é muito grande. E olha só, teria que ter, se isso aqui fosse meteorito, estanfiodita, farringtonita, níquel e ferro. Não tem. Então, Louco, né? é algo diferente. E mais, eu vou além. Uma análise que foi feita no passado, estrutural, dizia que isso aqui passou por uma fusão a frio, que é uma fusão unidirecional solidificada, que é uma técnica que só veio aparecer anos depois na COSIPA, em Cubatão. Ou seja, Agora- o mundo não conhecia essa tecnologia. Não, e mesmo porque esse fato aconteceu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, Conheço. que era uma prainha naquela época, no dia 7 de setembro de 57, onde habitavam 6 famílias de pescadores. Então era um lugar bem rudimentar, não tinha metalurgia, nada disso. E olha só, existem outros pedaços desses fragmentos aí num museu na Argentina, eu tive lá visitando, que é o Museu OVNI, em Entre Eles Rios. têm lá, E eles têm 2 pedaços Que lugar? Buenos generosos. Aires mesmo? Não, fica em Entre Rios. Entre Rios. Entre Rios, na Argentina. É o Museu OVNI lá. O Jacques Vallée, que é um físico francês, esteve lá
na Argentina para coletar esse material e mandou para análise na Universidade de Stanford. Vou mostrar aqui uma foto do Jacques Vallée com a Andrea Simondini com esses fragmentos na mão, lá no Museu OVNI. Então veja que a ciência ela se interessa ainda pelo caso do OVNI que explodiu em Ubatuba. E aí para terminar o caso de Ubatuba, assim bem rapidamente, vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu consegui, que foi o Peter Sturrock, que é um cientista de Stanford. Ele esteve em Ubatuba em 85 e ele encomendou em 81, porque ele já tinha um pedaço do fragmento, uma análise para a NASA. A NASA diz que não se envolve com OVNI, mas esse documento endereçado a Peter R. Sturrock, assinado pelo Richard J. Williams, né, que é o chefe lá, geoquímico e tal, ele fala aqui, ó, Brasil Magnésio Sample, amostra de magnésio do Brasil. Gente, 1981. 1981. E está aqui, ó, está escrito aqui, ó, NASA. Chefe, está aqui, ó, Branch, CC, NASA. O Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo que você já viajou para o quê? Uns 21 países. 21 países. Quem financia você? Eu. Sozinho. Porque eu trabalhei no Banco do Brasil, durante minha vida toda, me aposentei como gerente, mas nunca tive nenhum apoio governamental, de universidade. É pura vontade, né? paixão de descobrir e de trazer à tona a verdade. Mas, Edson, imagina o que quanto nós estaríamos avançados em todos os quesitos se a gente tivesse um órgão governamental como de pesquisa, como eles pesquisam vacina, como eles pesquisam um pequeno. Nós não precisamos um negócio gigantesco com 10, 15 pesquisadores do teu nível trabalhando o tempo todo em cima disso. Nossa, a gente seria uma potência. É que, infelizmente, lá atrás, o governo brasileiro deu tudo de mão beijada para os americanos, então, por entender que eles estavam mais avançados na questão de engenharia reversa. Só que hoje a gente tem físicos, químicos, engenheiros no Brasil que teriam capacidade de fazer isso também e colocaria a nossa tecnologia num patamar bem mais avançado. Mas, infelizmente, é política, é governo. Eu não sei o que tem no acordo também atrelado, quanto tempo que tem que ter isso, né? E o que poderia desdobrar caso a gente corte esse acordo. Mas, sem sombra de dúvida, se os nossos governos despertarem para esse assunto e quiserem criar algo desse tipo, vai ser algo inovador e muito importante para a nossa nação. E importante também o nosso emprego, que a nossa produtora está pulando lá e fazendo sinal que acabou. Então, mas deixa eu dar para vocês aqui, ó, revista OVNI Pesquisa. Que alegria. Eu trouxe aí para vocês. Poxa vida, e trouxe em dose dupla ainda. Em dose dupla, uma para cada um aí, ó. Agora eu vou ficar informado, Edson. Próxima nossa conversa eu vou estar especialista. Isso aí. Porque eu gosto de estudar. A revista OVNI Pesquisa, ela é a única na atualidade que usa a metodologia científica na pesquisa dos OVNIs. Né? Porque geralmente, por exemplo, as revistas que existiam antigamente misturava religião, sensacionalismo, e a gente optou em não misturar esse tipo de coisa. Olha, como nós optamos também para trazer o Edson de São Paulo e a esposa com a Transpina. Quando você precisar de transporte executivo ou trazer por exemplo, você tem uma equipe de diretores, você precisa ir para São Paulo, você está aqui em Sorocaba ou na região, aí quem que você chama? A Transpina. Ela tem vans, várias, são 12, 15 vans, eles levam você até o destino e trazem em segurança. Transpina, transporte, está aqui, ó, tá aqui embaixo, o contato. Bolks está fazendo grande sucesso, que é bolos gourmet gelados. Já está em 8 pontos aqui só na cidade de Sorocaba. É uma delícia, tem o Chocotudo, o Ninho. Inclusive nós trouxemos aqui para a nossa produtora, para o nosso diretor e apresentador aqui também. E, Edson, a gente fica devendo, mas depois na próxima, eu prometo para você bolo da Bolks. Tá bom? Você fala com a Érica. Telefone 15 99681 08
18. Bolks. Não é isso, seu Chuca? Isso aí. E quero falar também da Autoescola Ideal, 6 unidades aqui em Sorocaba. Você que está precisando fazer reciclagem ou tirar a sua carta, você entra em contato com a Autoescola Ideal. Você já ouviu falar de ozonioterapia? Rapaz, estou fazendo ozonioterapia. Vou falar, bicho. Estou dando tiro de 100 metros rasos. Estou mais rápido que o Usain Bolt. Sabia? É verdade, é verdade. Mas é bom mesmo, gente. Conheça os benefícios da ozonioterapia, Rua São Roque, número 60. Você vai falar com a Gisele. 1599642-5654. Anota aí. Mas é aqui em Sorocaba, tá? É, aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba a gente tem o privilégio, né? O nosso estúdio fica em Sorocaba. Ah, o Salão do Marcelo Soares. O Salão do Marcelo Soares. Ele ri com os nossos comerciais, mas é verdade. Eu vou cortar o cabelo lá. Marcelo, eu prometo para você que eu vou chegar aí e vou cortar com você, porque assim, a gente olha os cabelos das estrelas que você corta e fica espetacular. Fica uma ponta solta. Ele cuida do hair da nossa produtora aqui, da Milena, e está fazendo o maior sucesso. Não é isso? Olha o WhatsApp para você, anota aí para você marcar, tem que marcar horário, né? 15 99804 4535. Marcelo Soares, Spamed, falar do Spamed, gente, é o lugar que eu vou. Quando você está estressado, às vezes você está fora do peso, está colesterol alto, triglicérides lá em cima, você vai no Spamed. Lá tem um centro medicinal, é verdade, medicina pura, várias especialidades para cuidar de você, da tua patologia. Às vezes você tem um problema sério, diabetes, está com pressão alta, você passa 7 dias no Spamed, meu amigo, acabou. Alimentação preparada para você. É um presente que a nossa Sorocaba tem, o Spamed. O que mais que eu preciso falar, seu Chuca? Desamassando. Desamassando. Deu uma porrada esses dias no meu carro, coisa boba. Fui dar uma ré, não vi, colocaram um poste no meio da história, dei-lhe uma ralada. O que acontece? Não sei como é que esse poste veio parar, aí você deixa na mão do Sandro, da Desamassando, que fica na Avenida São Paulo, pertinho ali da Santa Casa, e ele cuida do seu carro. Juro, você vai comprar meu carro, agora eu estou contando, né? Você vai comprar meu carro, você vai pagar o preço de tabela FIP, tá bom? E se for disco voador amassado, ele desamassa ele também? Desamassa também, você fala com o Sandro, Desamassando. Tá bom, daí a gente isola lá, tudo, né? Que a gente quer as informações só para nós. E aí eu tenho que falar também do Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar, Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, e eu vou te falar, você tem o privilégio do chefe Zezinho chegar na sua mesa e cuidar de você. É verdade, você leva a tua família lá, você sai ainda de patrão, porque ele vai até a sua mesa aí, o chefe Zezinho. Já que você é o Merchan Man, Sim. faz um Merchan para o Edson conseguir um patrocínio para financiar as passagens dele. Nós vamos conseguir patrocínio para que você não conheça só 21 países, que você conheça o mundo inteiro. E lá vai, porque é o seguinte, é um pesquisador sério, você que acredita, que já viu, já teve contato, e você precisa de um pesquisador sério que vai até o local, faz a investigação, é um cara sério, revista, livro, não brinca em serviço. Ele tem toda uma equipe por trás dele. E tem Olha um canal, o Edson. Ó, futuramente eu vou fazer um museu de ufologia. Cara, vou colocar tudo lá, né? Eu Fragmento traria de para olhos, Sorocaba, pelo de Mangá. chupacabra, Eu traria para tudo. Sorocaba, que ia ser a gente, nosso turismo é meio fraco aqui, estourar. Edson, contato para o pessoal falar com você. Deixa eu só falar do meu canal. Quem não é inscrito ainda, entra lá, canal Edson Boaventura. Tem mais de 900 vídeos, está chegando a 1000 vídeos, né, sobre ufologia. Sobre o caso Varginha, a gente publicou 3 partes, vai sair a 4ª parte na quarta-feira, né? Então tá bem legal lá. Quem quer aprender um pouquinho mais sobre os locais onde apareceu a criatura de Varginha, a gente teve no local exato, mostrando aí essa coisa interessante para as pessoas. Então, através do canal, lá nas descrições, tem o nosso contato, nosso telefone para entrar em contato. E se quiser ajudar, ser um investidor no museu, entre em contato. Se quiser patrocinar alguma expedição, alguma pesquisa, a gente queria ir agora em setembro para fazer a Operação Prato. Seria a 3ª expedição. Só que a gente está sem grana. Então, provavelmente a gente não vai por conta de dinheiro. Na hora de se patrocinar, você tem um livro, você tem uma revista, você tem um canal de vídeo para
divulgar a sua marca. Não, mas eu acho que o que ele falou, assim, que mais pesou, pelo menos no meu coração, eu acho que qualquer prefeitura do estado de São Paulo quer ter um museu atrativo. Como Varginha tem. Como Varginha tem. Você vai trazer gente, não é do Brasil, é do mundo inteiro para visitar. O investimento é baixo, você pensar. Que eu tenho um monte de coisa de Varginha que Varginha não tem. Sabe o matinho onde a criatura estava em cima? Eu tenho uma amostra desse mato daquela época. Eu vou marcar com o prefeito de Sorocaba aqui. Ele adora novidade. Vou marcar para você. Tá bom? É isso aí. É isso aí. Gente, Edson, obrigado. Prazer te conhecer. Você é um cara que tem muitas informações, é uma enciclopédia aqui do mundo ufológico. Parabéns pelo seu trabalho, né? Gustavo, obrigado aí. E deixa eu só te dar uma informação que você perguntou, né, por que os americanos levaram e tal. Porque uma das coisas que contam é que o Marcos Pontes foi para o espaço graças a essa troca. Uma barganha, eu já ouvi falar. Entendeu? Sabe quem me falou? Você. Tá. Gente, obrigado pela audiência aí. Até o próximo Quiz Podcast. Valeu. Valeu.